aí, povo, tranquilo, na boa. Eu venho assistindo a vários comentadores, né, da política nacional e vi alguns comentadores da extrema-direita reclamando de que usa-se o termo fascista sem sabermos exatamente do que trata. E isso me deixou bastante curioso, até porque nos meus vídeos, a todo momento eu comento que falam tanto do comunismo e as pessoas não sabem do que trata. Portanto, imaginei, será que as pessoas sabem o que é isto, o fascismo? Pois bem, resolvi então conversar sobre isso com vocês hoje. E de cara, assim, eu posso dizer que, assim como definir o comunismo é um problema filosófico, definir o fascismo também não é algo fácil. Há várias tentativas. O que nós podemos dizer é que os fascismos, e eu não gosto muito do singular, eu gosto mais do plural mesmo, os fascismos, eles possuem características que os definem. E eu uso no plural porque os fascismos, quando tu o observas na vida, na prática, ele está adequado às realidades. É como um parasita. Ele, apesar de destruir a vítima, ele se adapta àquele contexto e, portanto, acaba ficando muito parecido com o contexto, até fica muitas vezes difícil de distingui-lo de outras formas de uso do poder nos estados ou pelos estados. Pois bem, algumas das características que o definem, né? A criação do líder. É preciso um líder, é preciso um mito, é preciso aquela criatura, aquele cidadão que conjugue em si, né, os valores. Quais valores? Os valores, aqueles valores da pátria, aqueles valores da família, aqueles valores de um tempo em que se era bom viver, em que era bom viver, um tempo onde as pessoas eram virtuosas, um tempo de sucesso econômico, um tempo bom, né? Um tempo geralmente heróico. E as condições para o bom trabalho deste líder, deste mito, é um Estado centralizador. Né? Então a característica, além do líder, é um Estado centralizador. Ou seja, é um Estado que tende a destruir os partidos, tende a cooptar os sindicatos, tende a dominar o judiciário. Por quê? Porque se há o líder e o líder representa tudo que há de bom, não é necessário equilíbrio entre os poderes. É preciso, ao contrário, dar poder. Percebamos que o fascismo ele se contrapõe em tese ao capitalismo, ao liberalismo, porque quem vai decidir a economia, quem vai decidir o mercado é o líder, né? Então não seria exatamente o lucro que decidiria, muito menos uma liberdade do mercado em decidir isto ou aquilo. Portanto, aqui tem uma contradição perigosa, difícil
solução, mas que o fascismo mantém em si a contradição, que é deixar existir o capitalismo e ao mesmo tempo querer controlar esse capitalismo acima da própria tendência ao lucro ou do desejo do lucro. Outro elemento bastante interessante é que o fascismo ele quer ser simplista. Ou seja, ele não trabalha com ideias complexas, com justificativa. Basta a crença, basta na fé no mito, para que o mito diga algo e as pessoas creiam. Portanto, tudo deve ser simples e funcional. Os intelectuais que, porventura, pensem o fascismo, ou que em algum momento histórico tenham apoiado o fascismo, como aconteceu principalmente aqui no Brasil, ali o tenentismo, ali um pouco antes do Getúlio Vargas, né, no integralismo, onde muitos intelectuais eram favoráveis, eles eram favoráveis e discursavam entre si, mas a população não precisava compreender, nem precisava acompanhar o raciocínio. Né? O importante é que eles sabiam qual era o melhor caminho e, portanto, assim seria. Pois bem, sempre das reflexões que eu faço, é evidente que eu desemboco na realidade brasileira. E daí eu faço a pergunta: e então, o Brasil hoje, ele é fascista? Pois bem, como eu disse lá no início, para eu afirmar que é fascista, eu partiria de um conceito. Como eu não dei conceito, eu vou trabalhar para pensar se é ou não fascista, as características do fascismo, se são adequadas às características dos movimentos do nosso governo. Pois bem, vejamos que existe uma tendência, evidente tendência do governo federal tentar controlar todas as esferas de poder. Se ele pudesse, ele mandaria no legislativo e mandaria no judiciário. E assim mesmo, se pudesse, né, na medida do possível ele o faz. Né? Independente da legalidade ou da ilegalidade, ele vai jogando o jogo das ações e contra-ações do poder para fazer o máximo de controle possível. Também ele conta para si mesmo, e apoiado pelos seus próximos, é que ele é um mito. Né? O atual governo se conta como um mito, aquele que é incorruptível, aquele que tem a verdade, aquele que para trabalhar precisa ser deixado em paz. Ou seja, que as pessoas se afastem, que ele faz o que deve fazer. Ele é alguém que tem conhecimento, né? E esse conhecimento é um conhecimento quase que divino, porque a própria autoridade máxima do executivo diz que sabe muito pouco sobre muitas coisas. Entretanto, ele também, na medida em que ele alega que não sabe, ele também alega que acerta, ou porque tem bons ministros, ou, sei lá, dá N motivos, apelando, portanto, para uma irracionalidade, uma ilogicidade. Também é importante, aqui eu esqueci de falar, uma característica do fascismo clássico, que é andar sempre às voltas com a religião. A religião é algo importante no fascismo, porque trabalha com a fé. Né? A religião, ela trabalha com o ilógico, com o irracional. Né? Quando eu falo isso, estou apontando para a
fé, não questione a fé. Pois bem, o nosso atual governo federal apela para os terrivelmente evangélicos, ou seja, para os mais terríveis no hábito da fé, ou seja, os mais terríveis no sentido de que não tem hábito da racionalidade, também pelo afastamento da cientificidade. Não é possível deixarmos de dizer, e aqui vem o segundo esquecimento, eu esqueci de falar desde sempre, né, o fascismo tem medo do comunismo, né? Então existe um inimigo que é o comunismo. É uma coisa que está em todos os lugares e é preciso lutar contra isso. Todos os fascismos trazem em si este medo do seu oposto, que seria o comunismo. Pois bem, aqui no Brasil, apesar da história demonstrar que nosso país nunca foi comunista, apesar da história mostrar que nunca houve uma preponderância do pensamento marxista aqui no nosso país, mas dentro da irracionalidade fascista, né, e que o atual governo se utiliza, dentro dessa irracionalidade cabe o culto demoníaco, né, ao culto, ao medo dessa entidade fantasmagórica que seria a esquerda como um comunismo que vem destruir não se sabe bem o que. Talvez venha destruir a família, talvez venha destruir os bons costumes, venha destruir, não sei, uma moralidade hétero, uma moralidade cristã que seria destruída. E também uma característica, essa eu acredito que seja de uma característica específica deste governo, que é o gosto pelo confronto. Existe uma necessidade intrínseca à forma deste governo, à forma dele governar, de estar sempre indo de encontro, de colidir. É preciso colidir com algo, é preciso encontrar, além do inimigo principal, que seria esse comunismo, pequenos inimigos. Seja seu próprio ministro, seja a imprensa, seja alguém do povo. É preciso sempre encontrar, apontar para armadilhas irracionais de uma China que traz uma vacina com problemas, intenções internacionais contra esta ou aquela atitude. Percebo que no contexto do que eu trouxe até agora, me parece que as características historicamente apresentadas do fascismo, dos fascismos, notadamente o italiano, parece que cabem sim aos fatos políticos que estão ocorrendo no nosso país. Com essa minha fala até agora, pretendo que esses blogueiros, as pessoas da extrema-direita que estão dizendo que fala-se do fascismo sem saber do que trata, gostaria que esse vídeo trouxesse, portanto, a certeza de que sabemos sim do que falamos, e aqueles que ainda não sabem o que é o fascismo, o que poderia ser o fascismo, as características do fascismo, passem a saber, ter noção a partir deste vídeo. E que todos nós possamos, por conta própria, refletirmos se existe um atual fascismo à moda brasileira, ou se é apenas um totalitarismo, ou se é apenas um erro histórico, ou realmente estamos sendo comandados por um mito, por um ser
de um outro lugar, que veio, que possui a verdade, a certeza e que vai nos salvar, não sei do que, não sei quando e não sei onde, mas que vai nos salvar e nos dará a alegria e a felicidade. Pensemos. Um abraço e até a próxima.